Oi, 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 oi. Então assim, meninas, hoje eu vim bater aqui um papo com vocês sobre pensamentos negativos. E claro, daqui a pouco eu vou sair, então já vou aproveitar e já vou fazer a minha make, assim vocês vão acompanhando e a gente vai conversando, tá? E eu vou ficar meio atrapalhadinha porque eu tenho que escolher aqui os pincéis, as coisas que eu vou usar. E quem tiver aí pode participar, pode comentar, vamos interagir, tá? Se você tiver alguma amiga que está passando por depressão, síndrome do pânico, convida ela para assistir essa live. Bom, se você está chegando aí agora, eu vou fazer uma make básica e a gente vai conversar um pouco sobre os pensamentos negativos, o que eles podem fazer na nossa vida. Eu falo porque a gente pensa toda hora, né? Então, e a gente tem que ter controle sobre os nossos pensamentos. Gente, eu fiz a minha pele, na verdade eu passei a base, tá? Agora eu vou só fazer um contorno. Então, assim, eu sempre ouvi falar sobre que a gente tem que procurar não pensar negativo, que a gente tem que ter controle sobre os nossos pensamentos. E eu ficava assim pensando, como é que eu vou ter controle sobre os meus pensamentos? Simplesmente os pensamentos vêm e a gente deixa fluir. Não, gente, na verdade a gente tem sim controle sobre os nossos pensamentos. Existem os nossos pensamentos aleatórios, porque o nosso cérebro trabalha o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro a gente vai estar pensando em algo, mas assim, são coisas aleatórias. E tem aqueles pensamentos que na verdade a gente pensa de propósito, que esses que são perigosos, né? E eu vou falar com vocês por experiência própria. Aqui eu vou fazer um contorninho no meu nariz, tá? Só para dar uma afinadinha. Então eu vou falar com vocês por experiência própria. E como um pensamento, ele é uma coisa muito devastadora. Então assim, depois que eu perdi a minha mãe, claro que eu chorei, eu me desesperei, mas ao mesmo tempo eu super entendi que era a vontade de Deus e que Deus havia feito o melhor para ela, porque seria muito melhor ela ir morar com Deus do que ela ficar sofrendo numa cama, dependendo das pessoas. Gente, tô passando blush, tá? Dependendo das pessoas. Enfim, eu entendi, mas é claro que eu sofri. E dali pra frente eu comecei a passar mal todos os dias na empresa onde eu trabalhava. Todos os dias eu passava mal e eu não sabia porquê, o que era. E eu decidi ir ao médico. O médico falou pra mim que era estresse. Aí depois de tudo veio a história do meu tio. O meu tio estava internado. Então assim, gente, você perde a sua mãe, daqui a pouco uma pessoa que você ama tá internado, você não tá lá perto, você não sabe o que tá acontecendo. E vinha muitas informações, vinham muitas reclamações. Então assim, eu fui me enchendo de muita coisa. Só que até então, pra mim, tava tranquilo. A gente vai ficar balançando porque o tripé tá aqui em cima da cama. E assim, pra mim tava normal. Eu não sabia por que tava acontecendo aquilo. E fui levando. Até que chegou um momento que eu não aguentei. Eu cheguei no meu chefe e falei pra ele que eu queria ser demitida, porque eu tava passando mal todo dia. E ele falou pra mim que não, que eu era uma ótima funcionária, que não tinha porquê dele me demitir. Eu falei, não, eu quero, porque eu já fui ao médico e assim, ou você me demite ou você me afasta. Porque eu não vou ficar aqui passando mal todo dia. Gente, eu vou passar um corretivo aqui na pálpebra, que é pra anular a cor, tá? É como uma tela, pra ficar mais clarinho, pra receber a sombra.
Então assim, aí eu falei pra ele, né, que ou eu ia me afastar, ou ele demitia. E eu preferia ser demitida, porque eu ia ficar em casa tranquila, não ia ter essa ideia, eu tô afastada, eu sei que uma hora eu vou ter que voltar. Aí ele falou assim, tudo bem, eu vou ver o que eu faço. Aí mais ou menos um mês e meio depois, ele conseguiu me demitir. E assim, pra mim foi uma glória. E daí eu fiquei alguns meses em casa sem sentir nada. Tudo aquilo que eu tava sentindo, eu sentia muito formigamento nos meus pés, muita tontura, muita dor de cabeça. Era assim uma dor de cabeça inexplicável, todo dia. Aí depois que eu fiquei em casa, eu parei de sentir tudo isso. Mas aí foi quando veio os problemas com meu tio, que aí eu comecei a ficar muito preocupada mesmo com o que estava acontecendo. Gente, e assim, quem tá perto sabe ali o que tá acontecendo todo dia. Mas você que tá longe é horrível, porque assim, você só recebe notícias. Mas você não sabe de fato o que tá acontecendo. Ó, eu vou passar na pálpebra essa cor aqui, ó, que é meio telha. Mas eu vou ter que pegar um espelho. E assim, aquilo era horrível pra mim. E aí beleza, o que aconteceu? Um belo dia, eu tô em casa, de boa, tranquila, assistindo, acho que era filme com meu marido. Aí de repente começou uma coisa esquisita no meu estômago. E ali o meu coração começou a ficar acelerado e aquilo começou a me dar muito medo. Muito medo, gente, porque assim, os batimentos cardíacos era uma coisa assim, inexplicável. Era uma coisa incontrolável. E eu não falei nada com meu marido. Eu levantei do sofá, tomei um banho. Eu falei, vou tomar um banho, porque eu acho que eu vou pro pronto-socorro. Aí tomei um banho e aquela sensação não passava. Aí eu falei pra ele, eu tô passando mal. Ele falou, o que você tem? Aí eu falei, ele falou assim, você quer ir no pronto-socorro? Eu falei, agora. Aí eu peguei e fui pro pronto-socorro. Aí cheguei lá, eles foram ver os meus batimentos cardíacos. Tava em 148, então assim, é muita coisa. A minha pressão tava super alta e eu nunca tive problema de pressão, então tava alta. Aí já foram fazer o eletro, né? Mas assim, tava tudo bem com o meu coração, só que ele realmente tava muito acelerado. E aí, depois do eletro, eles me deram um calmante, mandou esperar um pouquinho. E aí a frequência cardíaca baixou, a pressão também, e eles me mandaram embora. Aí tranquilo, acho que passou uma semana e não aconteceu mais nada. Aí depois de uma semana, foi bem no começo do ano, gente, eu comecei a passar mal todos os dias na madrugada. Eu e o meu hábito de dormir muito tarde, eu passava mal todos os dias e todos os dias eu corria para o pronto-socorro, porque era um pânico. As minhas mãos tremiam, o meu corpo tremia, eu não tinha controle sobre o meu corpo, eu não tinha controle sobre as minhas emoções. E os batimentos cardíacos, eu sentia aqui, ó, o meu peito pulsando, sabe? Era uma coisa inexplicável e ali eu entrava em pânico. Aí eu corria para o pronto-socorro, aí chegava lá, tinha todo aquele tempo de espera, porque não é você chegando lá e você já vai ser atendida, não é, gente? E aquela coisa horrível, e chegava lá, era a mesma coisa, né? Me passava um calmante e me mandava embora. Passava um calmante e me mandava embora. E aí eu comecei a fazer do pronto-socorro um ponto turístico. Todo dia eu ia, todo dia. Eu falei, não, tá errado. Aí um dia eu achei uma médica lá, ela falou assim, olha, é o seguinte, você não precisa ter medo dos seus batimentos cardíacos, eu sei que é ruim, é uma sensação horrível, mas assim, você não precisa ter medo porque não vai acontecer nada, mas você precisa procurar um cardiologista pra ver. Gente, eu vou usar esses douradinho aqui, ó. Mas você precisa procurar um cardiologista pra ver o que tá acontecendo.
Mas você não precisa ter medo. Então aquela médica, ela super me acalmou. E aí o que que eu fiz? Procurei o cardiologista, marquei o exame, ele passou os exames, aí eu marquei, demorou um pouquinho. E aí o que aconteceu? Todos os dias acontecia aquelas crises horrorosas. E gente, quando começou a acontecer depois dessa uma semana, e aí as crises ficaram piores. Porque quando vinha eu entrava em desespero, eu começava a gritar. Sabe o que é gritar? Eu gritava assim pro meu marido, eu falava, vida, eu tô morrendo, vida, eu tô morrendo, porque essa era a sensação. Era a sensação de morte mesmo. E aí eu passei no cardiologista, fiz todos os exames. Graças a Deus estava tudo normal. Tinha dado uma pequena alteração, colesterol, essas coisas, né? E aí, como a minha pressão estava subindo muito, ele me passou uns remédios para pressão e mandou eu procurar o psiquiatra. Aí eu peguei e fui no psiquiatra e ele me perguntou o que estava acontecendo. Aí eu falei, né, o que estava acontecendo. Aí ele falou assim, nossa, você tá bem. Porque tem gente que chega aqui com esse problema, chega na cadeira de roda, chega cego. E você não, você tá bem. Gente, agora eu vou usar esse... Ai, meu ventilador tá ligado, vai voar tudo. Esse cobre aqui. Aí ele falou assim, você tá bem, porque tem pessoas que chegam aqui de cadeira de roda, tem pessoas que chegam aqui que não tá enxergando mais. Eu falei, nossa, muito animador esse médico. Aí, beleza, né? Aí ele falou assim, olha, eu vou ver aqui qual remédio que eu vou passar pra você, porque você ainda é muito jovem, então eu não vou passar uma coisa forte, mas você vai ficar bem, pelo menos uma palavra positiva, né? Você vai ficar bem. Aí tá. Ele passou meia hora ali procurando um remédio. Aí me passou o Rivotril, né, que todo mundo sabe, que é o calmante, e me passou um antidepressivo. Aí beleza, eu saí de lá até confiante. Já não foi fácil chegar lá, tá? Porque é do outro lado de São Paulo e eu tive que pegar metrô e isso me dava pânico. Aí beleza, né? Falei, tranquilo, vou tomar esse remédio e vou ficar bem. Aí eu cheguei em casa, eu falei pro meu marido, eu falei, eu não vou tomar esse remédio. Eu tô com medo de tomar essas coisas. Ele falou, você vai tomar o remédio sim. Se o cardiologista passou, você vai tomar. Eu falei, não, é melhor eu não comprar. Ele falou, não, nós vamos comprar. Gente, eu vou fazer um cantinho preto, tá? Aí eu falei assim pra ele, não, eu não vou tomar. Ele falou, não, você vai tomar sim, porque se ele passou, ele que é o médico, ele sabe. Eu falei, tá, beleza. Aí meu marido foi lá, comprou os remédios, né? Claro, uma fortuna. Aí eu fui e tomei o antidepressivo. Gente, maldita hora que eu tomei aquele remédio. Porque depois que eu tomei, passou uma meia hora, eu comecei a ter crises de pânico. Até então eu não tinha muita crise de pânico, entendeu? Eu tinha as crises lá, mas eu me controlava. E depois que eu tomei esse remédio, eu comecei a ter crises de pânico. E eu ficava... Aí os meus batimentos cardíacos ficaram mais acelerados. Eu fiquei com uma, não sei, uma agonia no meu estômago. E ali eu comecei a ter náuseas. Eu comecei a ter tremedeira. Eu comecei a ter tudo. Resumindo, gente, eu passei a noite inteira sentada na cama. Enquanto meu marido tentava dormir, porque ele tinha que trabalhar no dia seguinte. Tava eu lá na cama, sem conseguir dormir. Aí de manhã eu liguei para um pessoal da igreja. Aí eles vieram na minha casa, fizeram uma oração por mim. E assim, naquele dia, para mim era o fim da minha vida. Porque a minha frequência cardíaca não abaixava. Mesmo eu tomando calmante, não abaixava. E horrível. Horrível, horrível. Eu falei, meu, esse remédio ele veio pra me matar. Eu falei pro meu marido, eu não tomo mais esse medicamento, eu não tomo. E de fato, gente, eu não tomei.
Tá ali o frasco cheio de Rivotril e os comprimidos eu tomei só um e ficou as 2 caixas lá sem tomar. Eu falei, eu não vou tomar mais. Eu confio em Deus, eu creio em Deus e isso vai passar. Mas assim, a gente pensa que vai passar amanhã. Não, amanhã eu vou estar boa. Não, e não, gente, foi uma caminhada assim de 2 anos. Foram 2 anos muito sofrido. E aí o que aconteceu? O pior de tudo isso não era exatamente as crises. O pior de tudo isso eram os pensamentos. E eu vou falar sobre os pensamentos aqui para vocês. Que os pensamentos a gente pode controlar. Eu vou falar uma coisa que é muito esquisita. Eu já até esqueci o que eu vou fazer. Ah, sim, fazer minha sobrancelha. Então, o que acontecia? Vinham os pensamentos de morte. O tempo inteiro eu ia morrer. Sabe? Era uma coisa desesperadora. Na Bahia, aqui em São Paulo não, mas na Bahia não tem essa coisa de falar assim, o galo tá cantando e que alguém vai morrer. Não tem isso. Pode falar aí, vocês que são da Bahia, não é verdade? Que tem essa história, o galo tá cantando, acho que alguém vai morrer. E aí, gente, são crenças que a gente carrega pra nossa vida, né? O galo cantava. E quando eu ouvia o galo cantar, eu falava, eu que vou morrer. E eu entrava em desespero. Eu entrava em desespero, porque eu que vou morrer. E ali eu chorava, e ali eu ficava desesperada, e ali a minha frequência cardíaca aumentava, a minha pressão subia, e eu ficava mal. E eu começava a ter vários sintomas, como se realmente eu fosse morrer. Naquele momento eu tinha certeza que eu ia morrer, porque os meus pensamentos estavam lá, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. E o galo cantava, eu falava, não, eu vou morrer. E ali eu começava a sentir um monte de sensações no meu corpo. E beleza. E aí tinha uma história também de que quando o cachorro começa a uivar, sei lá como é que fala, que é porque alguém vai morrer. Aí pronto. E tinha dia que eu levantava em paz. Eu escutava o cachorro fazendo isso, o cachorro do meu vizinho. Aí eu falava, eu vou morrer. Aí pronto, começava todo o desespero de todo dia. Todo dia, a gente eram crises horríveis, porque eu entrava em desespero, não era uma coisinha de eu ficar assim, não, era desesperador, eu começava a tremer, mas era assim um tremor que era incontrolável. E aí o meu marido vinha e eu falava, eu tô morrendo, enfim. E aí isso foi, e eu não contava isso pra ninguém, eu não contava pra minha família, eu falava, não, tá tudo bem. E eu falava, quando eles receberem a notícia, vai ser de que eu já morri. Porque eu não vou suportar isso. É simplesmente horrível. E aí eu comecei a buscar Deus, porque, quando você tá numa depressão, você não tem outra escolha não, viu? Medicamento não passa. Infelizmente, medicamento não passa. E aí a minha escolha foi buscar Deus. E eu comecei a ir pra igreja. E eu comecei a receber oração. E eu comecei a achar de que tinha demônio no meu corpo. Porque os sintomas eram tão horríveis, as coisas eram tão horríveis, que pra mim eu tinha demônio no corpo. Eu falava, não, eu tô com demônio no corpo. E quando me dava crise, eu ficava desesperada. Às vezes já me deu crise e eu saí correndo da minha casa pra eu achar uma igreja aberta pra alguém orar por mim, porque pra mim aquilo era demônio. E aí eu corria, a primeira igreja que eu encontrava aberta, eu entrava, falei, pelo amor de Deus, ora por mim, tira esse demônio. E aí a pessoa, o pastor que tava lá, orava, e eu saía de lá, não saía, eu saía do mesmo jeito, tá, gente? Essa é a realidade, não vou mentir pra vocês, não. Eu saía do mesmo jeito, enfim, não era demônio assim, não. E isso foi por longos tempos. E aí, assim, os sintomas, eles foram, ao longo do tempo, melhorando. Eu fui controlando as crises. Não é que as crises passaram, mas eu fui controlando as crises. E aí... os pensamentos me atormentavam. Porque eles vinham de repente. Por exemplo, às vezes eu ia comer. Sim, tem outra história.
O meu momento de comer era o momento mais horrível da minha vida. Porque todo mundo come e fica ali feliz, né? Eu não, eu comia e eu ficava muito triste. Porque eu comia e eu falava assim, ó, eu comi, agora eu vou morrer. Porque eu comi isso, vai me dar um ataque cardíaco. Então eu vou morrer. Aí o que eu comecei a fazer, eu comia só um pouquinho, bem pouquinho, e só legumes, essas coisas, porque se eu comesse outra coisa, eu ia morrer. Chegava o final de semana, meu marido sempre teve o hábito de pegar esfirra, pizza, essas coisas, e eu não comia, porque eu falava, se eu comer, eu vou morrer. E aí, às vezes ele falava, vida, come, e eu não queria contar pra ele mais o que estava acontecendo, né? Eu já estava escondendo os sintomas. Ele não sabia mais. Quando eu tinha crise, eu saía, eu ia pro quarto, ficava lá no quarto com a crise sozinha. E aí eu comia aquilo e ficava desesperada. Só que eu não deixava ninguém perceber, mas eu ficava quietinha na mesa. Eu ficava muito quieta. E aquele desespero, assim, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E um dia eu falei pro meu marido, eu falei assim, vida, a gente precisa separar. Juro, gente, eu falei isso pra ele. Falei, nós precisamos nos separar. Ele falou, nossa, por quê? Eu falei, não, é sério, não dá. Eu falava assim, eu não quero que ele passe por esse sofrimento, eu tô ficando doida. Eu achei que realmente eu estava ficando doida, porque eu tinha alucinações. Mas o médico já tinha me orientado a respeito disso, né? Que a pessoa tinha alucinações. E aí eu ficava mesmo vendo coisas, sensações de morte por conta dos pensamentos. Aí eu falei pra ele que eu ia embora pra Bahia. Eu falei, eu vou embora pra Bahia. E, você segue a sua vida. Ele, que é isso? Para com isso. É sério. Eu falava, eu vou morrer. Eu não vou querer morrer aqui. Eu vou morrer na Bahia. Enfim, gente. E aí, como eu falei, eu comecei a buscar Deus, buscando a Deus. Tava indo pra igreja. E teve um dia que eu tava aqui sozinha e eu desmaiei. Do nada, eu saí do sofá, vim pra cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, que eu encostei na mesa, encostei na cadeira. Do jeito que eu encostei, eu desmaiei. Quando eu acordei, eu tava me batendo, assim, toda me tremendo no chão. A cadeira em cima de mim, o meu braço todo ralado. E eu tava perto da parede. Glória a Deus que eu não bati a minha cabeça na parede. Eu tava sozinha. E ali começou a vir os pensamentos que eu ia morrer. E eu entrei em desespero. Quando eu olhei, a Bíblia estava do meu lado. Eu catei a Bíblia e eu abri assim. No primeiro versículo que eu abri, a Bíblia falava assim, exatamente assim. Que Deus ia me fazer criar raízes, florescer e dar muitos frutos. E naquela hora a palavra veio para mim de forma revelada. Que eu falei assim, bom, quem morre não dá frutos. Isso quer dizer que eu não vou morrer. E aquilo me deu uma paz muito grande. Eu falei, eu não vou morrer, porque Deus está falando que eu vou dar frutos. E quem morre não dá frutos. Então eu comecei a ficar mais tranquila. E aí toda vez que vinha os pensamentos, você vai morrer, eu pensava, bom, se Deus falou que eu vou dar frutos, eu não vou morrer. Aí, gente, toda vez que vinham os pensamentos, eu começava a controlar, pensando nessa palavra, não. E aí teve outros momentos também que o pensamento vinha muito desesperador e que eu ia buscar uma palavra. Teve uma vez que Deus me deu uma palavra assim, que eu ia plantar e que eu ia colher, que eu ia construir, que eu ia morar, que eu teria vida longa como a das árvores, e que tudo que eu fizesse ia dar certo. Então eu falei, Senhor, muito obrigada. Aí eu peguei, olha só a paranoia. Eu entrei no Google pra ver qual que é o tempo de vida das árvores. Gente, olha, pra vocês verem como o negócio é louco. Eu fui lá pesquisar, ver qual que era o tempo de vida das árvores, pra vocês verem como eu tava ficando muito maluca. Aí eu pesquisei e tem árvores que, eles duram centenas de anos. Eu falei, glória a Deus, porque eu vou viver muitos anos. E aí foi onde eu descobri que eu tinha que controlar os meus pensamentos. Todos os dias quando eu acordava, que eu abria os olhos, eu começava a ter os sintomas. Por quê? Quando você acorda, a primeira coisa que você começa a ter são vários pensamentos. E vocês podem perceber que os pensamentos, na maioria deles, são pensamentos negativos. E quando você tem um pensamento negativo, automaticamente o seu corpo reage.
você, na sua sã consciência, você não percebe isso. Eu só comecei a perceber devido ao estado que eu estava passando. Então, assim, todo pensamento que vinha é uma reação. Então, vocês podem, a partir de hoje, começar a perceber isso. Que todo pensamento negativo ou positivo que a gente tenha é uma reação. Foi aí que eu comecei, de fato, a prestar atenção nos meus pensamentos. E na igreja onde eu estava indo, a palavra sempre falava sobre isso, sobre os pensamentos. O Paulo diz assim, que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e a partir de hoje eu vou pensar nas coisas novas. Então, assim, vamos esquecer as coisas de ontem. Às vezes ontem alguém nos feriu, ontem alguém nos magoou. Então, assim, deixa tudo isso para lá, sabe? Deixa o ontem. Ontem alguém te magoou. Ontem alguém te feriu, mas assim, esquece, apaga, porque se você ficar com aquilo no seu coração, vai fazer mal pra você, sabe? Faz mal pra você, então esquece. Aí ele fala assim, ó, os nossos pensamentos têm que estar voltados para aquilo que nos faz bem, para aquilo que nos edifica. Então, assim, os nossos pensamentos têm que ser aquilo que vai nos trazer paz, aquilo que vai nos trazer resultado, aquilo que vai nos edificar. Então, assim, gente, começa a policiar os pensamentos de vocês. Antes eu achava que isso era impossível. Não, não é impossível. Deixa eu passar o meu batom aqui. Não é impossível, começa a fiscalizar, é isso mesmo, eu comecei a fiscalizar os meus pensamentos. Então, às vezes eu tô assim, tão distraído, quando eu vejo, eu tô pensando uma coisa negativa, eu falo, não, eu não posso pensar negativo, não, eu não posso pensar negativo. E a Bíblia fala assim, ó, não vos preocupeis com coisa alguma, porque assim, o amanhã não pertence a mim nem a você, o amanhã pertence a Deus. Gente, eu não tô aqui pregando religião, não, eu tô falando uma coisa que é fato, que a ciência comprova, né, na questão dos pensamentos negativos. E foi aí que eu comecei a buscar realmente algo para eu fazer. Foi onde eu descobri, eu comecei a maquiar, porque eu comecei a treinar maquiagem. Foi aí que eu descobri que eu tinha o dom para trabalhar com moda, para trabalhar com beleza. E aí eu comecei a me encher de coisas positivas, buscando a Deus, lendo o livro, me enchendo de coisas positivas, e aqueles pensamentos ruins, eles começaram se dissipando. Mas toda vez que eu notava que eu estava tendo um pensamento ruim, eu trocava aquele pensamento ruim por um pensamento bom, porque aquele pensamento ruim, ele trazia efeitos para o meu corpo. Então, assim, quando você pensa negativo, os seus batimentos cardíacos, eles aceleram, é que você não percebe. A sua pressão, ela altera, tudo por um pensamento negativo. E quando eu digo pensamento negativo, qual que é? É tudo, gente. Aí você fica lá, nossa, mas eu tenho uma conta para pagar amanhã e eu não tenho dinheiro. Aí você fica aqui na sua cabeça, mas eu não tenho dinheiro. Nossa, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. Gente, o pensamento vai te trazer dinheiro? Não, é como a Bíblia fala, você vai crescer 10 centímetros a mais por conta da sua preocupação? Não, você vai conseguir acrescentar mais um dia na sua vida por conta da sua preocupação? Não. Então, assim, vamos deixar de nos preocupar com o amanhã, com o que, sabe, às vezes nem vai acontecer, porque a síndrome do pânico, a depressão, a ansiedade é isso. Você se preocupa com coisas que não vão acontecer. Então, assim, quando eu entrava no trem, por exemplo, eu entrava em desespero. Quando o trem fechava a porta, eu queria sair correndo daquele lugar, porque eu falava assim, ó, o trem vai bater, o trem vai pegar fogo, vai acontecer isso no trem, o trem vai parar, tipo, fora da plataforma, a porta vai ficar fechada e eu vou ficar sem respirar. Gente, eram os pensamentos que vinham na minha cabeça, e ali eu entrava em pânico. Eu saía na rua, pra mim tinha alguém me perseguindo e eu entrava em pânico por isso. Então tudo por conta de um pensamento. Eles eram responsáveis por eu entrar em pânico, por eu ter uma síndrome do pânico, tá? Então foi isso que aconteceu. Devido que a palavra começou tanto a falar comigo sobre não pensar negativo, eu comecei a trocar os meus pensamentos. Não, eu vou trocar os meus pensamentos por pensamentos positivos. E eu comecei a fazer esse exercício todos os dias da minha vida. Eu vou trocar os meus pensamentos. E até hoje, gente, é assim. Quando, às vezes, tipo,
eu já não tenho crises, glória a Deus, para honra e glória do Senhor. Mas de vez em quando eu vejo que vai vir uma crise por algum pensamento, eu já começo a falar, não, peraí, eu não preciso me preocupar com nada. Porque assim, a gente sabe, eu trabalho por conta e às vezes eu tenho contas para pagar, tem clientes que não vieram me pagar, e aí quando eu olho eu tô lá preocupada, eu falo, não, eu não vou me preocupar. Porque toda vez que eu me preocupo, a crise quer vir, quer tomar conta de mim. E eu falo, não, eu não tenho que me preocupar. Porque eu vou resolver? A minha preocupação vai resolver? Não, não vai resolver. Então, o que eu pego? Eu descanso. Sabe o descanso no Senhor? Eu descanso. Falo, Senhor, o Senhor supre as minhas necessidades. O Senhor sabe o que eu estou passando. Eu trabalhei, eu preciso receber. E ali eu descanso. E no dia seguinte, as coisas acontecem, tá? E é isso que eu falei, a gente fica muito bitolado. Não, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E tem que acontecer, eu quero isso, tem que acontecer. Não, gente, não é assim. Tudo tem o seu tempo para acontecer. Tudo tem o seu tempo para acontecer. E aí a gente fica assim, ó, tão ansioso com o que vai acontecer, tão ansioso. Ah, mas, por exemplo, se eu deixar o meu filho com alguém, pode acontecer isso, você não sabe. Você pode deixar o seu filho com alguém e vai ser maravilhosamente bem. Ai, mas se eu deixar essa conta para pagar, o que vai acontecer? Não, gente, pode acontecer de você ter o dinheiro de pagar a conta. Então, assim, aconteceu uma coisa muito ruim. Veio uma notícia muito ruim. O que você vai fazer com aquela notícia? Então, você é que vai escolher o que você vai fazer com aquela notícia. Por exemplo, acho que foi ontem ou foi anteontem, não sei, eu estava conversando com a minha mãe, que é minha mãe biológica, tá? E ela falou assim, ai, Neide, você tá sabendo, seu tio tá internado, não sei o quê. E assim, a gente vive uma batalha com meu tio. E assim, é uma batalha mesmo espiritual, onde eu tenho orado muito, buscado muito pela vida dele. E de vez em quando vem coisas negativas, mas eu lembro que uma vez o Senhor falou pra mim que ele vai libertar, então eu descansei. E aí, ela veio me falar, ela falou assim, nossa, o seu tio tá internado, tava com a diabetes, sei lá, a pressão alta. E assim, naquele momento eu tive uma escolha, me preocupar ou descansar no Senhor. E no momento eu comecei a me preocupar e eu comecei a sentir que eu não tava legal. Aí eu falei assim, não, Senhor, eu sei que o Senhor pode cuidar dele, então cuida dele. E eu completamente descansei. Eu só orei e falei, eu não vou pensar mais nisso. Aí hoje eu conversei com a minha tia, tá tudo bem, ele tá em casa, tá tudo tranquilo. Mas assim, e se naquele momento eu escolhesse me preocupar? Eu simplesmente ia ficar mal. Então assim, vamos parar de se preocupar com o amanhã. Vamos escolher pensar no que é positivo. Todos os dias, quando você abrir os seus olhos, agradeça a Deus porque você está vivo, agradeça a Deus porque você tem uma família. Pode não ser a melhor do mundo, você pode não ter o melhor marido do mundo, mas escolha agradecer a Deus pelo marido que você tem, pela esposa que você tem, pelos filhos que você tem. Agradeça a Deus pela água que você tem para tomar um banho, pelo sabonete. Gente, vocês não fazem ideia a diferença que faz na nossa vida quando a gente acorda e começa a agradecer a Deus. Eu falo assim, Deus, obrigada porque eu tô viva. Deus, obrigada pelo meu filho, obrigada pelo meu marido, obrigada pela água que eu tenho, obrigada pelo creme dental, obrigada pelo sabonete. Deus, obrigada porque eu posso ir no banheiro e fazer xixi. Sim, quantas pessoas não podem fazer xixi? Várias. Deus, obrigada porque eu posso me alimentar sozinha. Quantas pessoas não podem se alimentar sozinha? Então, assim, Deus, muito obrigada. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá caindo uma chuva aqui. E outro detalhe, quando chovia, eu entrava em desespero. Eu ficava maluca quando chovia. Eu tinha muito medo, muito pânico. Coisa que eu nunca tive medo, tá? E hoje pode chover que eu tô aqui tranquila. Então, assim, mais uma vez falando, então acordem e a primeira coisa que vocês têm que pensar é, eu vou agradecer. Agradeça a Deus e não permita que nenhum pensamento negativo perturbem a cabeça, a mente de vocês, tá? Porque assim, a gente pode sim controlar os nossos pensamentos. Os pensamentos, eles são externos, tá? E eles querem interiorizar, mas não permita que um pensamento negativo te interiorize. Não permita profetizar palavras negativas. Isso é outra coisa que eu aprendi. Quando você fala palavras negativas, você atrai coisas negativas.
E isso eu aprendi muito, que eu não falo coisas negativas. Mesmo quando tá muito ruim, eu tô lá pensando positivo. Quando eu vejo o meu filho, por exemplo, meu filho gosta muito de falar coisas negativas, eu falo, não, você não tem que pensar isso. Às vezes o meu marido fala assim, nossa, hoje lá no serviço vai ser horrível. Eu falo, menino, para, você tem que falar assim, nossa, hoje lá no meu serviço vai ser maravilhoso. Porque você atrai aquilo que você fala. Tudo que sai da sua boca você atrai. Porque se nós vivemos aqui, gente, no mundo terreno, mas além desse mundo, existe um mundo espiritual. E eu, como eu falei, eu não estou falando de religião, mas existe um mundo espiritual. Então, tudo aquilo que sai da sua boca, ela se materializa primeiro no mundo espiritual, para depois se materializar na gente. Então, você pode perceber, uma pessoa negativa, ela nunca vai estar vivendo bem. Ela nunca vai prosperar, ela nunca vai conseguir algo. Por quê? Porque ela sempre está falando coisas negativas. Então, assim, a partir do momento que você começar a profetizar, a abrir a sua boca para falar coisas positivas, você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Você vai ver como as coisas vão fluir. Gente, eu lembro que o ano passado, acho que foi em dezembro, que eu estava ainda muito perturbada, mas eu queria trabalhar. Eu falava, não, Deus, eu quero trabalhar, eu não aguento mais ficar em casa. Mas eu não sabia o que fazer, porque eu sabia que naquele momento eu não tinha condição de ir para um trabalho formal, né? Porque eu ainda tinha crises, eu tinha medo de ir trabalhar, ter pânico e eu não conseguir e ter que pedir a conta, enfim, todo aquele transtorno. E eu falava, Deus, eu quero fazer alguma coisa. E aí uma amiga minha falou assim, Neide, por que você não começa a vender calça jeans? Aí eu falei, tipo, será? Aí eu falei assim, acho que eu vou começar, só que eu não tinha dinheiro. Aí eu fui lá, falei pro meu marido se eu podia usar o cartão, que eu ia comprar umas calças para vender. Ele falou assim, ó, você pode usar no máximo R$600. Aí eu fui lá numa loja que eu sabia que vendia umas calças, né, por um valor em conta. Aí eu fui, gente, comprei 10, acho que 11 calças. Aí eu comecei a oferecer, eu vendi essas 11 calças. Aí eu falei assim, e todo mundo começou a pedir outras roupas. Ah, você não tem blusinha? Você não tem tal roupa? Aí eu falei assim, meu, acho que eu não vou pegar só jeans. Agora eu vou atrás de outras roupas. Mas aí eu tinha medo de sair de casa. E eu sabia que eu tinha que enfrentar trem, metrô, sei lá o que, pra sair pra comprar roupas. E aí o que eu fiz? Eu fui lá na José Paulino, eu falei, eu vou lá. E assim, gente, quando a gente vai comprar roupa para revender, a gente tem que pesquisar muito, pesquisar preço, qualidade. E eu juro, eu entrei na primeira loja da primeira rua que eu cheguei, que é bem perto da estação. E nessa primeira loja eu comprei R$2.700 de roupa, numa única loja, sem pesquisar nada, porque o meu medo era muito grande, eu estava desesperada. Ai, o relâmpago! Eu tava desesperada e assim, eu tava com tontura, eu tava tremendo, eu tava com todas as sensações que vocês podem imaginar. Mas eu tinha uma coisa na minha cabeça, assim, ó, eu não vou desistir, eu não vou desistir. E assim, e um ano se passou, eu olho pra minha loja hoje e eu falo assim, Deus, muito obrigada. Eu comecei com 10 peças, hoje a minha loja tem, sei lá, 200 peças, 300 peças. Isso é uma coisa de Deus. E por quê? Porque eu comecei a pensar positivo. Eu comecei a pensar positivo. E quando você começa a pensar positivo, as coisas fluem. Gente, a minha roupa tá molhando. Tchau!